A aposentadoria deveria ser uma preocupação para a vida toda ou só quando estamos chegando na terceira idade? Quais os regimes e tipos de aposentadoria? Quais as regras para se aposentar em cada tipo ou regime? O que fazer para se ter uma vida tranquila quando se aposentar? Essas e outras questões são temas do programa Papo Dinâmico de hoje, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite! Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e nós também estamos nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico da PUC TV Goiás, lá no YouTube, né, no canal da PUC TV Goiás no YouTube e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tem sempre lá o nosso perfil onde você pode também mandar sua mensagem aqui para nós, curtir, compartilhar e sugerir temas e convidados. Hoje nós vamos falar de aposentadoria, que é um tema que interessa a você, a sua família, a todo mundo, né? Seus vizinhos também. Avisa lá todo mundo que o programa já está no ar e é para todo mundo conhecer tudo mesmo sobre aposentadoria. Aposentadoria geral, aposentadoria especial, aposentadoria pública, aposentadoria privada, aposentadoria, sei lá, do regime comum, do regime geral, todo tipo de aposentadoria que nós vamos ver agora aqui com o doutor Henrique Dantas, advogado da PUC Goiás e advogado também geral, né? Advogado profissional liberal também, doutor Henrique Dantas. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Muito obrigado, professor Daniel, pela oportunidade. Boa noite a toda a sua audiência. Tenho certeza que esse tema é muito importante para todo brasileiro. Com certeza, com certeza. Por falar todo brasileiro, os regimes de aposentadoria são muito comuns nos países por aí ou tem país que não tem e os que têm, os tipos são parecidos ou há muita diferença entre um e outro? Legal. Professor Daniel, a previdência é nada mais do que proteção. E qual é a primeira forma de proteção que a gente criou enquanto ser humano? A família. Antigamente, a previdência era a própria família. Os mais jovens trabalhavam e cuidavam dos mais velhos. Os saudáveis trabalhavam e traziam ali o mantimento para os doentes. Só que o sistema da sociedade foi se evoluindo e a gente foi criando, né, na sociedade meios públicos de efetivar essa proteção para aqueles que precisem não mais prover o sustento pelo próprio trabalho, mas por meio de um sistema, uma rede de proteção previdenciária. No caso do Brasil, nós temos o regime geral de previdência, que é o INSS, e o regime próprio de previdência, que são voltados para os servidores e empregados públicos. Ok, mas você tocou aí, nós vamos continuar falando só sobre a aposentadoria até o final do programa, mas você tocou num assunto interessante, é a questão da família. Quer dizer, apesar de ter hoje o regime geral, o regime próprio de aposentadoria, que são institutos públicos, a família continua com essa responsabilidade também de cuidar, né? Por exemplo, tem o Estatuto do Idoso, os jovens têm que cuidar dos mais velhos, assim por diante, né? E às vezes os mais velhos, os mais jovens, eles têm mais condições. Com certeza. Isso, inclusive, está no texto constitucional, professor. Nós temos hoje no Brasil, o próprio texto constitucional traz a previsão de que a família seja a primeira rede de proteção do cidadão brasileiro. Não tendo o apoio da família, né, a pessoa pode então se resguardar dessa rede de proteção oficial pública que nós temos hoje no Brasil, professor, separada entre a assistência social, que é aquela que não exige contribuições, e a previdência social, que é o que nós vamos falar aqui hoje, principalmente, que são aqueles benefícios com a contribuição prévia. Sim, agora esse modelo de ter um caixa comum, o INSS, aposentadoria pelo INSS é um caixa comum e dali paga os benefícios a todo mundo. Não é comum em todos os países, não. Interessante. Não é comum a todos os países. No Brasil, esse tem sido o modelo adotado desde o surgimento da Previdência Social neste modelo brasileiro. Nós chamamos tecnicamente de modelo de repartição simples, ou seja, existe um fundo que recebe as contribuições e esse mesmo fundo devolve essas contribuições em forma de benefícios. A questão é que alguns países adotam um modelo individual, na qual cada cidadão tem ali as suas contribuições individuais e essa contribuição vai gerar para ele, no momento de necessidade ou de idade, um acesso ao benefício previdenciário. Por exemplo, o modelo chileno, muito próximo aqui a nós, teve uma mudança de modelo para um modelo individual e provavelmente
após estudos, verificaram que esse modelo não estava sendo adequado e voltaram para o modelo que nós temos no Brasil atualmente. Ah, ok, entendi. Agora, você falou do regime geral, que é do INSS, o regime próprio, que é para o funcionalismo público, e para o funcionalismo público atende os três poderes ou cada poder tem o seu regime próprio? No caso do servidor público, né, nós chamamos de regime próprio de previdência social. O regime próprio de previdência social ele é separado por ente público, mas eu não me referiria à questão de ser executivo, legislativo e judiciário. Não. No caso seria municipal, estadual e federal. São esses os três níveis. Então aqui, por exemplo, para a nossa audiência que está falando do estado de Goiás, nós temos a Goiás Prev, que é a previdência estadual para os servidores e seus dependentes. Nós temos a Goiânia Prev, antigo IPSM, para os servidores do município de Goiânia. E aí tem Senador Canedo, Aparecida Prev, Anápolis, cada um dos principais municípios hoje já tem o seu próprio regime de previdência. E a nível federal, existe um regime único do servidor público federal, que não tem nome, mas a gente fala regime único, que aí estão abarcados os policiais federais, os servidores da UFG, do IBAMA, de todas as autarquias, inclusive do próprio INSS. O Exército, as Forças Armadas também pertencem a esse mesmo regime? Ou eles têm um regime próprio? Eles ficam fora desse regime próprio. Existe um regime próprio para os servidores das Forças Armadas, né? Para os militares que eles não se aposentam, o militar, professor, ele entra ele vai para a reserva. Ele vai para a reserva, exatamente. Então, o servidor militar, no caso federal, das Forças Armadas, né, a Aeronáutica, Marinha e Exército, eles têm um regime de previdência próprio. Inclusive, aqui é oportuno a gente dizer que esse regime foi o único que não foi alterado pela reforma da Previdência de 2019. Ah, ok. Mas os juízes também vão para a reserva, não seria o mesmo sentido, não? Não, os juízes aposentam, professor. Os juízes aposentam depois de um tempo de serviço, ou caso aconteça um problema, ele aposenta antes desse prazo de forma proporcional. Os juízes, no caso estaduais, se aposentam pela Previdência Estadual e os juízes federais e juízes do trabalho se aposentam único federal dos servidores federais. Ah, ok. Mas além do regime geral do INSS, do regime próprio, que tem essas diferenciações todas, também tem um regime privado, né? Porque pode ter aposentadoria privada. Exatamente. Esse é conhecido como modelo de previdência complementar. Okay. O nome que a lei usa é complementar. Ele é privado, por óbvio, mas ele é complementar, justamente pensando nessa perspectiva de trazer um complemento sobre aquele regime oficial, que é, no caso, o INSS ou os regimes próprios. O regime complementar, professor, ele é, como o nome já diz, privado, mas ele tem algumas regulamentações do Estado. Então, o Estado, por meio da SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros e de Previdência Privada, regulamenta essas seguradoras, os grandes bancos, para poder ter um padrão mínimo, até segurança para o próprio contribuinte, para o próprio cliente dessa previdência privada. Mas ela é complementar. Ok, ela é complementar, em geral, quer dizer, quem aposenta pelo INSS, dependendo da renda que tem, a aposentadoria diminui um pouco, né? Porque geralmente tem um teto de aposentadoria. Ainda mais de 2019 para cá, a coisa mudou bastante, né? Sim, sim. Dentro do INSS, e agora, professor, inclusive, nós podemos expandir esse conceito também para os regimes próprios. Os regimes próprios de aposentadoria, né, que nós falamos dos servidores públicos, de 2019 para cá, eles já respeitam o mesmo teto do INSS. E o servidor público que recebe acima do teto, ele pode complementar a previdência dele dentro do serviço público. Então existe, por exemplo, a FUNPRESP, que é um fundo de previdência complementar do servidor público. Então hoje um servidor, por exemplo, que ganha acima do teto, ele vai receber então o teto pelo serviço público e acima pelo complementar. Nesse caso, professor, a questão dos valores no Brasil, a gente observa um critério mínimo, que é o salário mínimo. Nenhum benefício do INSS, individualmente falando, é pago o valor abaixo do mínimo, ainda, esperamos que assim continue, e ninguém recebe acima do teto, que hoje é em torno de R$ 7.500. Então esse é o critério que o nosso legislador encontrou como razoável para colocar um piso e para colocar um teto. Entendi. Então vamos ver. Nós vamos detalhar isso. Espero que a gente tenha a oportunidade durante o programa de detalhar melhor. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas vamos ver como é que é feito então esse cálculo, né, da aposentadoria no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. O doutor Henrique Dantas vai esclarecer para nós como é que é feito nos diferentes regimes e tipos de aposentadoria. Nós falamos dos regimes, mas não falamos dos tipos. Daqui a pouco a gente volta.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos falando de aposentadoria, todos os tipos de aposentadoria, com o Dr. Henrique Dantas, advogado, previdenciarista e também advogado da PUC Goiás, do Núcleo de Prática Jurídica da PUC Goiás. O Núcleo de Prática Jurídica é um laboratório, né, pode-se dizer assim, um núcleo de prática do curso de Direito da PUC. Exatamente. Né? Professor, o Núcleo de Prática Jurídica é um escritório modelo. Nós temos ali, dentro da Faculdade de Direito da PUC, um escritório modelo com 6 advogados de diferentes áreas, coordenados hoje pelo professor Cassiano, professor Fernando, e dentro do núcleo de prática nós somos 6. Eu sou um dos advogados, nós temos outros advogados, Dr. Breno na área trabalhista, Dr. João na área criminal, Dr. Olga e Andréa na área civil, na área de família. Então nós temos convênio com instituições, né, no caso com a própria Justiça Federal, para atendermos a população carente, com baixa renda, inclusive você, nossa audiência, que precise de um atendimento, uma orientação e precise dessa situação, pode entrar em contato conosco pelo Núcleo de Prática Jurídica da PUC, e os nossos alunos participam conosco desses atendimentos. Exatamente, os nossos alunos praticam, né, o exercício da advocacia no Núcleo de Prática Jurídica com orientação sua e dos outros colegas advogados que atuam lá, que além de atuar no Núcleo de Prática Jurídica, também atuam profissionalmente nos seus escritórios, não é isso? E você pode, se tiver interesse, pode procurar o Núcleo de Prática Jurídica gratuitamente, né, doutor? Gratuitamente. Sim. No final a gente vai dar aqui o telefone para o pessoal poder entrar em contato, agendar o seu atendimento, porque nós temos lá os advogados disponíveis para te atender. Perfeito. E sem considerar que em momentos especiais, como a Jornada da Cidadania, há todo um mutirão, né, de trabalho da equipe para atender a comunidade de um modo geral, que precise, obviamente, de atendimento advocatício. Voltando à aposentadoria, que é o nosso assunto de hoje, né? Doutor, a reforma de 2019, ela criou um critério diferente, né, para calcular a aposentadoria. Que mudança foi essa, doutor? Então, a reforma da Previdência de 2019, emenda constitucional número 103, ela trouxe uma série de mudanças. Algumas das principais mudanças afetam diretamente o cômputo, o cálculo da renda da sua aposentadoria. Antes, o cálculo da renda era feito de uma forma, agora ele passa a ser feito sobre... A primeira questão, professor, muito interessante, antes da reforma, nós calculávamos o valor da aposentadoria pegando o que nós chamamos de período base de cálculo, ou seja, aquele período que a pessoa pagou a Previdência e havia um descarte de 20% dos menores salários. Você pegava lá 100 contribuições na vida, as 20% menores parcelas eu descartava e você pegava uma média das 80% maiores e sobre essa média você gerava o valor do benefício, aplicando ali o fator previdenciário, que era uma outra regra que tinha. De 2019 para cá, o governo tentou trazer uma situação para trazer, né, segundo os técnicos ali, mais justiça no cálculo desses benefícios, não mais descartando esses valores menores, mas pegando todo o salário, período base de cálculo, né? E esses salários, professor, sobre eles é aplicado um coeficiente. Ou seja, vamos supor que a sua média de contribuições deu R$3.000. Sobre R$3.000, esse é o ponto de partida. E aí, a partir disso, você vai calcular um percentual de 60%, ou seja, 60% mais 2% ao ano que você ultrapassar, no caso do homem, 20 anos de contribuição, no caso da mulher, 15 anos de contribuição. Então, se eu sou homem e tenho 30 anos de contribuição, eu ultrapassei 10 anos do mínimo, que é os 20. Então, o meu cálculo vai ser 60%, mais 2% vezes os 10 anos dá 20%. Então, é 80% daquela minha média de contribuições. Então, essa é a regra, simplificando, né, do homem e da mulher se aposentando agora, após a reforma da Previdência de 2019. Sim. Dentre outras mudanças importantes, professor, eu gostaria de ressaltar a principal delas, que na minha opinião é muito dura, né, que é a questão de colocar uma trava de idade mínima nas aposentadorias. Então, antes da reforma, se você tivesse muito tempo de contribuição, você conseguiria se aposentar mesmo antes ali, no caso do homem, de 65 anos. Agora não importa o seu tempo de contribuição, se você não tiver idade mínima, você não se aposenta. Quer dizer, antes a pessoa tinha a questão dos 65 anos para homem e 60 para mulher, só que contava também o tempo de contribuição. Sim. Não é isso? Aí, com o tempo de contribuição, a pessoa somava o tempo de contribuição com a idade, se desse lá... A pontuação. Uma pontuação... Sim. São diferentes regras, professor. Existem várias regras, mais de 3, 4, 5 regras diferentes de concessão. Sempre teve, professor, a regra
mais acessível, que é para aquelas pessoas que tiveram, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que tiveram menos anos de carteira assinada, viveram uma vida profissional mais à margem do emprego formal. Esses trabalharam, lógico, a vida toda, mas eles não estão formalizados. Isso, por óbvio, prejudica muito eles no valor e na hora de se aposentar. Então, para esses trabalhadores que têm pouco tempo de contribuição, sempre teve a regra dos 15 anos de contribuição é o tempo mínimo, mas você tem que ter um outro requisito, que é a idade mínima, que já era no caso da mulher 60 e no caso do homem 65. No caso do rural, esse tempo diminuía 5 anos. A questão é que depois da reforma, hoje a idade mínima da mulher é 62, a do homem permanece igual, 65. A questão são as outras regras, professor, porque em outras regras que nós estávamos falando, se o homem tivesse muito tempo de contribuição, ele poderia se aposentar antes mesmo de completar os 65 anos. E essa possibilidade hoje, ela não existe mais. Não existe mais. Não existe Além mais. de ter um mínimo de contribuição, a pessoa tem que ter aquela idade mínima de 65. Exatamente, é uma de idade mínima para justamente coibir essas aposentadorias precoces que, por óbvio, elas desequilibravam o sistema de pagamento. Mas se o homem tiver 65 anos de idade e tem contribuído só 10 anos, não adianta. Ele não aposenta. Ele precisa ter os 2 requisitos mínimos. Aí ele vai ter que trabalhar mais 5 anos para ter os 15 no mínimo. Ele precisa recolher 5 anos, né? Trabalhando ou não é uma outra opção. Tá. Ele pode recolher como autônomo ele pode de ter outra forma. uma poupança, mas ele pode pagar tudo uma Não. vez? Previdência não se compra, previdência se paga disciplinarmente. Então ele vai na recolher... verdade, ele vai ter que ter mais 5 anos de contribuição. Exatamente. Então, 65 anos, você que tem 65 anos e tem registrado na Previdência só 10 anos de contribuição, você ainda vai ter que contribuir mais 5 anos. Né? Mais 5 anos e, portanto, só vai aposentar aos 70 anos. No caso, o INSS traz uma regra que nós chamamos de carência mínima. Carência, igual ao plano de saúde. Você chega lá no plano de saúde, quer fazer uma cirurgia, ele vai falar, não, pera, tem que ter uma carência mínima de tantos meses para poder fazer uma cirurgia, por exemplo. O INSS tem uma carência mínima para aposentadoria. Qual é a carência mínima para aposentadoria no INSS? A aposentadoria nós estamos falando aqui por idade, né? Seria 180 meses. 180 meses, que são os 15 anos. 15 anos. Então, se a pessoa tiver esse tempo de 15 anos, de carência, ela considera para aposentar. Se ela não tiver, ela tem que chegar nesses 15 anos. Essa carência são 180 meses de contribuição. De contribuição. Okay. Existe um asterisco que a gente poderia falar aqui, que é o caso do trabalhador que teve período rural. Né? Aquele regime de economia familiar. Não estou falando do grande produtor rural, aquele que já tem CNPJ, tem um maquinário, tem vários empregados, né? Que esse aí é quase uma indústria agrícola, né? Que é o agrobusiness. Já tem muita Estamos falando indústria daquele pequeno produtor que produz ali ele, a sua esposa, os filhos, né? Na condição de meeiro, poceiro, arrendatário, às vezes até numa situação de assentamento. Esse pequeno trabalhador rural, né? Que sobrevive do que ele produz, ele tem direito de contar também os 15 anos. E aí, no caso, professor, é muito comum que na prática, né, lá no núcleo de prática, nos escritórios, a gente se depare com situações do senhor João, que teve um tempo de roça lá na infância, mas ele no início da vida profissional, mas depois ele veio para a cidade, né? É o que nós chamamos do êxodo rural. E aí ele veio para a cidade, ele então consegue ter uma aposentadoria híbrida, na qual ele consegue somar o tempo que ele teve rural com a parte do tempo que ele teve urbano. Então ele pode ter tido 10 anos só de carteira assinada na cidade, mas ele teve 5 anos, por exemplo, de roça, né, de produção rural, e ele conseguindo demonstrar de forma adequada, ele consegue, com os 15 anos, isso conta para carência, se aposentar. Então, existem várias técnicas e os alunos lá no núcleo de prática participam conosco. Mas precisa demonstrar esses 5 anos de atividade agrícola. Existe toda uma documentação específica que o INSS exige para que seja demonstrado e validado esse período rural, por exemplo. Ok. Mas a gente estava, assim, digamos, fazendo uma indexação, uma classificação dos regimes de aposentadoria. Antes nós falamos dos regimes, mas tem os tipos também. Você já citou aí o regime rural, que é diferente, então. Ele está dentro do regime geral do INSS. Só que ele é um benefício, professor, que ele não exige, no caso, a contribuição efetiva para os cofres da Previdência Social. O que o governo, né, os nossos legisladores criaram de conceito na época foi assim: esse trabalhador ele não contribui diretamente por meio de contribuições, mas ele contribui indiretamente por meio da produção econômica. Produz arroz, produz feijão, exatamente, produz economia carne, familiar. Hoje, né, nós podemos dizer que a maior quantidade de fornecedores de alimento, né, que abastecem o nosso país, são os pequenos e médios produtores, não são os grandes produtores. E esse pequeno e médio produtor, quando ele não paga a contribuição diretamente, ele pode contabilizar o tempo rural.
Ok, entendi. Gente, nós vamos voltar daqui a pouquinho, né? Tem ainda, a gente vai falar um monte de coisa, inclusive sobre o regime não, a aposentadoria especial para o pessoal aí que trabalha em atividades de risco e tal. Tem isso e tem muito mais assuntos sobre previdência que vamos tratar aqui com o Dr. Henrique Dantas daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos com o Dr. Henrique Dantas falando de aposentadoria. Aposentadoria para você, para as pessoas que você conhece aí que estão precisando se aposentar, né? Para quem já está aposentado, é possível ainda precisar melhorar alguma coisa? Interessante pergunta, professor. Tem uma palavra que chama desaposentação. Essa palavra, muitos brasileiros ouviram falar dela ali por volta de 2016, 2018. A desaposentação era justamente isso. Eu já aposentado, continuo trabalhando porque eu tenho saúde, o dinheiro ainda não me é suficiente para poder parar de trabalhar e eu continuo trabalhando, sou promovido, tenho outras condições, eu quero revisar minha aposentadoria. Essa é a desaposentação. Infelizmente, não existe previsão na lei para isso e logo, então, na época, né, o Supremo negou essa possibilidade, mas nós temos, né, os aposentados e os segurados do Brasil têm tentado, por meio de uma lei, incluir essa previsão que é muito justa, porque está havendo, sim, de fato, ainda a contribuição já do aposentado ou da aposentada que está nos assistindo. Perfeito. Então, e sobre o regime, não é regime, eu estou com um regime na cabeça, mas acho que é um tipo de aposentadoria diferente, especial, que é essa aposentadoria para as pessoas que trabalham em atividades perigulosas e de alto risco à saúde, sei lá, insalubre, que tem risco físico, risco químico, né? Exatamente. Interessante, professor, isso que você está trazendo é nada mais do que tratar de forma desigual os desiguais. Nem todo trabalhador está na mesma situação do trabalho. Tem pessoas que trabalham e têm uma sobrevida, inclusive, prejudicada em razão do trabalho que executam. Um trabalho que está exposto, por exemplo, a um excessivo nível de ruído, ou uma questão que envolve um risco de radiação, né, ou uma situação que envolve um ambiente totalmente insalubre, como os trabalhadores em mineração subterrânea, né, que trabalham com amianto. Trabalhando aqui no estado de Goiás, nós temos aí grandes mineradoras no nosso estado. E esses trabalhadores, né, o Estado brasileiro criou para eles uma ferramenta de tratar de forma diferenciada. E é o que nós chamamos de tempo especial. Então, esse trabalhador, durante o período em que ele está trabalhando exposto a esse agente nocivo, esse agente nocivo ele pode ser de natureza física, ou seja, natureza física a gente fala no caso ruído, no caso calor, no caso as trepidações, vários agentes físicos que podem comprometer a saúde, ou agentes químicos e biológicos. Químicos, a radiação, exposição à solda, né, fumos metálicos e tudo, ou graxas, né, aquela questão que pode prejudicar a saúde, e os agentes de periculosidade, professor, que são aqueles que têm o risco de própria exposição da vida. É diferente da insalubridade, porque a periculosidade é aquele vigilante armado, aquele cidadão que está trabalhando exposto a um fio de alta tensão, que num descuido da vida ele pode perder ali a sua vida. Então o Estado trouxe um tratamento diferenciado para que esses trabalhadores consigam se aposentar antes e com uma condição melhor. A gente vê assim, um profissional de atividade comum aposentava antes com 35 anos, agora tem um problema da idade e tem que ter 15 anos de contribuição. Então a idade já deixou de existir, né? Professor, por exemplo, era 30 anos, professora 25. Isso deixou de existir, essas regras especiais não existem mais. Mas para esses profissionais que trabalham em alto risco, existe uma diferença de idade, aí, de prazo, né? De prazo não, de tempo, né? De trabalho. Então, essa é uma das grandes críticas da reforma da Previdência de 2019. Sim. A reforma da Previdência, ela veio para esses trabalhadores a praticamente exterminar a aposentadoria especial. Ela deixa de valer a pena, porque o trabalhador ele não precisa dos 35 anos de contribuição, por exemplo, bastaria ele ter 25, que é o número, no caso, padrão, né? Tem aposentadorias especiais. Seria para a área de insalubridade, né? Médico, enfermeira, teria contribuição de 25 anos. Também, exatamente. Estariam expostos. Todo trabalhador, ou seja, seja o médico, seja o instrumentador, seja o maqueiro, todo mundo que está naquele ambiente insalubre, porque a insalubridade e a periculosidade não é pelo cargo que ele ocupa, mas pelo ambiente que ele está exposto.
Porém, professor, é importante dizer que a reforma da Previdência de 2019, ela veio praticamente colocando a idade mínima, acabar com essa aposentadoria. Ela deixa de ser vantajosa, porque antes de 2019, bastava ele ter, no caso, o trabalhador 25 anos exposto, independente da idade mínima, ele se aposentava de forma integral. Agora, infelizmente, isso não existe mais. Vírgula. Existe uma importante mudança em andamento no Congresso Nacional. Recentemente foi julgado, foi aprovado no Senado e agora segue para a Câmara. Foi aprovado por unanimidade. O Senado não costuma aprovar nada por unanimidade, ou seja, sim, era uma situação que eles próprios entenderam que ficou errado na própria reforma e que deve logo, ou seja, esperamos que esse ano já venha trazer a possibilidade de se aposentar, aí sim, de novo, sem idade mínima. Mas hoje, nós estamos gravando um programa aqui em junho de 2023, a gente tem ainda essa realidade de uma idade mínima, professor. Ah, ok. Então, mesmo ele sendo da aposentadoria especial, se ele tiver 25 anos de trabalho, ele não aposenta se não tiver idade mínima. Infelizmente, ele não aposenta em razão dessa idade mínima. Contudo, existe uma regra que ajuda muitos casos, e o trabalhador e a trabalhadora que está nos assistindo pode já ter ouvido falar disso, que é a contagem do tempo de trabalho diferenciada. Como que é essa contagem? Você aumenta, no caso do homem, 40% desse tempo e no caso da mulher, 20% desse tempo. Então você consegue, por exemplo, para um homem que trabalhou exposto a um agente nocivo, que a aposentadoria dele conte, ao invés de contar 10 anos que ele teve lá trabalhando, conta 14. Ele ganha 4 anos ficto na hora de fazer a contagem. Então essa ainda é uma vantagem, e no caso da mulher 20%, porque o tempo dela de aposentar é proporcionalmente menor. Mas essa regra, é importante dizer que ela só vigorou até 2019, novembro de 2019. Então quem trabalhou exposto ao agente nocivo após novembro de 2019, já não está tendo direito a esse enquadramento na maioria dos casos, infelizmente. Essa é uma discrepância, né, que a gente tem denunciado, a advocacia, a comunidade tem aqui, e esse espaço é muito importante para a gente poder justamente colocar essa informação para que a nossa população se conscientize dessa realidade. Ok, então até o pessoal que aposentava antes pelo regime, pela aposentadoria especial, não aposenta mais agora, enquanto não houver alteração na legislação, porque sem ter idade mínima. Então tem que ter 65 anos para aposentar. E então não adianta nada, porque o mínimo é 15 anos de contribuição, né? Então, exato, entra no regime geral. Exato. É porque assim, aí entra a questão de qual é o melhor cenário. Na hora de fazer uma análise individual, se o cidadão tem mais tempo de contribuição, maior vai ser aquela média que nós falamos da aposentadoria dele. Então, 15 anos ele vai ficar com a média muito baixa, dependendo de mais anos ele ganha um benefício melhor. Mas, de fato, é uma grande injustiça e a gente lamenta que isso tenha ocorrido. Ok, essa reforma que passou pelo Senado, ela está em tramitação na Câmara, tem que passar pela Câmara dos Deputados, se não houver alteração, aí vai direto para o presidente para sanção. E aí sim voltaria à situação anterior de aposentar só pelo tempo de contribuição. Exato, ele não é trazer exatamente a idade anterior, ele traz algumas mudanças, mas a idade mínima, nesse caso, ela acaba, especificamente para esse trabalhador. Mas é interessante, professor, dizer que essa era uma dívida que o nosso legislativo tinha com a reforma. Então, é curioso, né? Agora, no início da nova legislatura, esse foi o primeiro projeto que foi aprovado lá no Senado, ou seja, por unanimidade. Então, essa é uma situação que, sabidamente, ela é injusta e que nós esperamos que ela seja modificada. E outra, com muito destaque, toda a bancada goiana, né, do Senado, votou favorável nesse caso, e a gente já espera que toda a bancada, também dos nossos deputados, aprovem, porque isso é muito justo e importante para o trabalhador. Perfeito. Nesse momento, a gente pode dizer, então, que a aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, simplesmente acabou, não existe hoje. Exatamente. Você tem que ter, além do tempo de contribuição mínimo, uma idade mínima. E essa segunda regra, ela coloca uma trava para que você não se aposente mais de forma precoce. E isso, professor, assim, é uma discussão que nós temos que entender que a Previdência, ela tem que se pagar. O sistema, ele tem que se pagar, gente. Claro que não depende só de contribuições, existem outras formas de custear a Previdência, mas uma das formas de equalizar a conta foi justamente trazer esses critérios mínimos, professor, que, como você bem disse no início do programa, outros países já adotam. Então a gente viu agora a França, né, uma questão muito forte, uma manifestação na rua, as pessoas reclamando porque o presidente Sarkozy, eu não lembro o nome. Nicolás Maduro é daqui. Não, exatamente. Da Venezuela. O presidente francês. Francês. Ele colocou uma idade mínima.
Não é Sarkozy, não. Nós vamos lembrar dele. Nós vamos lembrar. Deu um branco aqui, mas daqui a pouco a gente lembra o nome dele. E ele trouxe o quê? Qual que era o grande problema? Que o pessoal estava na rua colocando fogo no... Idade mínima de 62 anos para o homem. Aqui nós já temos 65. Sim. Então o mundo todo já tem, infelizmente, né? Infelizmente não. Bom que as pessoas têm vivido mais, têm tido uma longevidade maior, só que isso cobra um custo da Previdência, que é ajustar a conta, porque a gente não quer também ficar sem Previdência, ninguém quer ter um calote amanhã da sua aposentadoria. Esse problema também dos países quererem aumentar a idade de aposentadoria deve-se muito também ao fato do envelhecimento da população, né? Porque, na verdade, a população ativa é que paga a população inativa, não é isso? Exatamente. Previdência social, quando a gente ensina em sala de aula, ela é um pacto generativo, pacto de geração, ou seja, é a minha geração que está pagando a aposentadoria do nosso cidadão, da nossa cidadã que está lá aposentado hoje. Então os nossos impostos atuais pagam essa aposentadoria, assim como ontem ele pagou a aposentadoria dos pais deles, né? E esse pacto entre gerações é o pilar de sustentabilidade da Previdência. Sim. Então quando a gente tem um cenário mundial, demográfico, em que nós temos menos pessoas trabalhando formal, professor, as pessoas hoje cada vez mais são autônomos, né? A pessoa trabalha às vezes de forma remota, com outra situação, menos de CLT, isso impacta diretamente a questão do custeio e as pessoas vivem mais, né? Então a gente tem hoje a expectativa de vida de acima de 80 anos, né, para os homens e para as mulheres, então dependendo da região do país. O presidente da França, o nome dele é Emmanuel Macron. Nossa produção já nos socorreu aqui. Então é isso, está aí esclarecido os fatos. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar, porque é o seguinte, você, por exemplo, que não contribuiu, não pôde contribuir, não trabalhou de maneira de carteira assinada e, portanto, não contribuiu com a Previdência, você não tem direito à aposentadoria? Será que não? Daqui a pouquinho nós vamos responder essa dúvida para você. Vamos falar do, me chama BPC. BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Daqui a pouquinho no próximo bloco. De volta com o Papo Dinâmico, hoje falando de aposentadoria, com o doutor Henrique Dantas, ele que é advogado, tem seu escritório, advogado profissional, mas também é advogado aqui da PUC Goiás, do Núcleo de Prática Jurídica. O Núcleo de Prática Jurídica, que é um escritório de prática jurídica, como o próprio nome diz, né, de formação dos nossos estudantes de Direito na PUC de Goiás. É um dos melhores núcleos de prática jurídica do Brasil, não é isso, doutor? Sem dúvidas, professor. Isso é um dos motivos que o nosso curso tem nota 5 no MEC, inclusive. A produção, inclusive, mostra aqui na tela, se mostrar aqui, né, a equipe lá do Núcleo de Prática Jurídica, que é a equipe que orienta os nossos estudantes que estão formando, já fazendo estágio em Direito, e eles recebem a orientação dessa equipe aqui, incluindo aí o doutor Henrique Arantes, que está aqui todo elegante, de gravata e tudo mais aí. Lembrando, reforçando mais uma vez, que o atendimento é gratuito e os telefones lá para agendar, doutor? Nós vamos estar passando o telefone para contato e agendamento é 62 3946 3008 e o 3009. Nós estamos no Campus 5, que é a Faculdade de Direito, no bloco E. Vai estar aí na tela para vocês, a gente aguarda aí, claro, os contatos. E aí tem uma questão, professor, que é para quem precisa e para quem tem uma renda de até 2 salários mínimos. Então, esse é um critério que a universidade coloca para poder justamente selecionar e a gente conseguir atender com qualidade a população. Nós estamos formando muito profissional aí que quer trabalhar e ganhar dinheiro. Com certeza. Então, se a gente for atender todo mundo gratuitamente, não tem sentido formar nosso pessoal, não é isso? Exatamente. O 5 da PUC Goiás, fica no Jardim Goiás, ali próximo ao estádio Serra Dourada. Não deixa de comparecer lá se você realmente precisar. Fazemos questão de lhe atender se você se enquadra aí dentro desse limite aí de habilitação. Vamos falar do BPC, né? O BPC, o que é o BPC mesmo, doutor? Benefício de prestação continuada, o famoso LOAS. Né? As pessoas conhecem como LOAS também. O que é o LOAS? LOAS é a sigla da lei, Lei Orgânica de Assistência Social. Mas o que é assistência social, professor? Nós temos no Brasil um modelo de proteção que ele é tríplice. Nós temos no Brasil a proteção da saúde pública, que é o nosso amado SUS. Nós temos o modelo de previdência social, que é o INSS e os regimes próprios. E nós temos a assistência social, que ela é o último colchão que o nosso trabalhador pode contar, que o nosso cidadão brasileiro pode contar. Porque tem muita gente, a dona de casa, muitas vezes não contribuiu com a Previdência e ralou, né? Trabalhou, lavou roupa, fez comida, arrumou a casa para o marido poder trabalhar, cuidou dos filhos e tudo mais, e não teve renda, não contribuiu com a Previdência Social e chegou aos 60 e quantos anos que ela pode pedir? 65 anos 65. É a idade do LOAS.
Exato, do aí BPC. ela pode pedir um BPC. Exatamente. O BPC ele tem duas categorias muito claras para ser concedido. A primeira é para o idoso, o benefício de prestação continuada ao idoso. Qual é a idade do idoso? 65 anos, seja homem ou mulher. Agora, existe um outro BPC, que é o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência, que é o caso, professor, daquelas pessoas que não têm a idade de 65 anos, mas que ela tem uma deficiência física de longa duração, considerada, no caso ali, grave, e que ele não consegue se inserir no mercado de trabalho mais, não consegue disputar essa vaga, não consegue prover o sustento pelo trabalho, então tem direito. E agora, um outro quesito muito importante, além da idade, e além da questão da deficiência, é a questão da renda, professor. E aqui é o ponto-chave para o benefício sair, que dá certo, que é a questão da renda, porque esse benefício, como nós falamos, diferente da Previdência Social, que é para quem pagou, o benefício assistencial é para quem precisa. E quem precisa, segundo os critérios do governo, a lei fala de 1/4 de salário mínimo per capita, ou seja, um salário mínimo de renda para uma casa de 4 pessoas. Esse critério ele já está defasado, ele é muito baixo, então nós conseguimos, a advocacia, os operadores do direito conseguir no Supremo flexibilizar, esse critério hoje, o que vale na Justiça, tem sido meio salário mínimo per capita. Então uma casa que tenha uma renda de até meio salário mínimo per capita e que tenha um idoso, nessa situação pode ser elegível para receber o benefício. Em torno de R$616 por pessoa. Por pessoa. Se tem 4 pessoas, é 4 vezes 600 Exatamente. 616. O valor do benefício, aí é um valor de um salário mínimo por mês, não permite pagar 13º, não permitia até pouco tempo fazer empréstimo, eu acho que isso inclusive o governo cancelou também, mas não pode fazer empréstimo e não paga 13º. É uma última alternativa para socorrer aquele cidadão, aquela cidadã que não consegue trabalhar. Eu acabei de fazer um cálculo absurdo aqui. Hoje o salário mínimo é 1.320 dividido por 2. 650, 670. 1.320 dividido por 2. Pronto. Ixi, fiz tudo errado aqui. 1.320 dividido por 2. 600 e? 1.320 dividido... O celular está me traindo aqui. R$660 por pessoa. Então, você tem 4 membros na família, vezes 4. Então, a renda mínima é R$2.640. Ou qual é a configuração muito comum, professor, da pessoa ter um casal no qual o homem conseguiu se aposentar com salário mínimo, com muito suor, com muito trabalho, e a mulher não, porque ela ficou em casa. Inclusive, pois nesse caso ela tem direito? E aí ela teria direito ao BPC, porque a renda dele, do marido, é uma renda de salário mínimo. E aí ele sendo idoso, a renda dele permite que ela também tenha o benefício do BPC. Então essa é uma situação que a gente tem encontrado. Agora, a dica que eu dou para nossa audiência é procure o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Então toda a cidade, região metropolitana de Goiânia, Aparecida, Senador também tem, o Estado de Goiás. O Brasil construiu uma rede capilarizada de Centro de Referência de Assistência Social. Procure o CRAS, faz o seu CAD único, que é o cadastro oficial para ter esse cadastro. A partir disso você vai ser encaminhado para poder saber como ter acesso ao benefício. Nós não falamos ainda da aposentadoria por invalidez. Como é que é essa aposentadoria, quais os gargalos que tem em relação a ela e quais as possibilidades? Excelente tema, eu acho que a gente não poderia passar esse programa tão valioso sem falar do benefício que é o mais acionado dentro do INSS. Hoje o INSS administra, professor, um número de 32 milhões de benefícios. No Brasil é benefício pra caramba, mas uma grande parte desses benefícios são benefícios por incapacidade. Por que por incapacidade? Porque o trabalhador, naquele momento, ele não consegue continuar exercendo sua atividade profissional por um motivo de saúde. Então esse benefício, ele é um benefício temporário, ele é devido ali enquanto perdurar essa incapacidade e ele depois pode, inclusive, ser cessado para a pessoa voltar ao trabalho, Caso a incapacidade seja permanente, ela seja irreversível, ela chegou a um ponto que ela não vai poder ter de volta a capacidade de trabalho, ela é convertida numa, a gente chamava antes de aposentadoria por invalidez. Agora é benefício por incapacidade permanente, que é essa aposentadoria precoce, porque a pessoa foi acometida por um problema de saúde antes dela se aposentar lá por idade, lá no final. Tá, e aí a comprovação é feita por atestados médicos? Exatamente. Exatamente. Os requisitos para serem concedidos o benefício é qualidade de segurado, carência mínima e a incapacidade. Ou seja, vamos falar da incapacidade primeiro. Não é doença. Doença eu tenho, você tem, todo mundo tem alguma doença e consegue trabalhar. A questão é se essa doença sua e minha gera um nível de agutização, ou seja, um nível que ela ficou grave ao ponto dela gerar uma incapacidade. Ou seja, eu tinha uma depressão, mas ela me gerou um grau tão forte que eu não consigo trabalhar, meu médico está me orientando o afastamento, então eu tenho direito. Esse é o primeiro requisito.
Mas tem que passar ainda pelo crivo do médico do INSS. Exatamente, sempre pelo crivo técnico. Os outros dois requisitos são requisitos de contribuição. Então tem que ter a qualidade de segurado, que é a questão de estar pagando o INSS, e tem que ter um número mínimo de contribuições. Qual é o mínimo? Então, a carência mínima, igual a gente fala carência, para o benefício por incapacidade são 12 meses. Sendo que a pessoa que já vinha pagando o INSS e voltou a pagar, para ela a carência é metade, é 6 meses. Então, eu pagava, mas eu parei. Basta eu voltar 6 meses. Se dali para frente alguma coisa acontecer com a minha saúde e eu me tornar incapaz de continuar trabalhando, eu tenho direito a acessar esse benefício. Agora, uma coisa aqui, não vejo ninguém fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, que eu acho que ela é importante. Um casal, um está aposentado, o outro não está aposentado. Aí, o que está aposentado, porque trabalhou e contribuiu formalmente para a Previdência, ele aposentou e tal, mas aí ele morre. O cônjuge tem direito de continuar recebendo o benefício? Sim, esse é um dos benefícios. Lembra que nós falamos de uma rede de proteção? A rede de proteção ela é constituída por benefício por idade, benefício por tempo de contribuição, a proteção do trabalhador insalubre, mas também tem a proteção para a viúva, a proteção para o órfão, né? Para as crianças. O senhor não falou da criança, mas e se o pai arrimo de família vem a faltar dentro daquela casa? Como que é difícil, né? Então, na falta do instituidor, que nós chamamos de instituidor, é essa pessoa que trabalha fora, que tem aposentadoria, ou que não está aposentado ainda, professor, mas que está trabalhando e venha fatalmente, né, falecer no curso da vida, ou até ser preso, né, que é um benefício polêmico, que é o auxílio reclusão, ou seja, a pessoa vem a sair do convívio familiar e a renda que a família tinha não passa a ter mais. Nesse caso, o INSS concede o benefício de pensão por morte, que é o benefício para os dependentes que ficam, ou seja, cônjuge com mais de 2 anos de casamento ou união estável, né, essa é uma situação, e filhos menores de 21 anos ou maiores se forem inválidos. Então, essa é a pensão por morte. Ou se estiver fazendo curso superior, não aplica essa regra do curso superior, ela já existiu, né? Era até os 24 anos e tal, mas no INSS ela não se aplica. Não existe mais. Exatamente. Ok. Mas o valor muda? O valor cai muito. E esse é um ponto que a gente denuncia aqui mais uma vez, né? Dessa questão. É um absurdo, porque se eu sou um casal e a nossa casa contava com a minha aposentadoria de um salário mínimo, eu vendo a faltar, a minha esposa vai receber um benefício, no caso do salário mínimo, vai ser preservado o valor mínimo. Mas se o valor for maior, professor, a redução é de 50% do valor, mais 10% por dependente que ficar. Então seria, por exemplo, 60%. Cai muito. Deus me livre. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas nós conseguimos passar por todos os temas. Foi meio rápido sobre todos os temas, porque o conteúdo é muito amplo, muito grande e tal. Mas fica aí, nós já passamos os telefones lá do Núcleo de Prática Jurídica, né? Se você tiver alguma dúvida, procura os nossos advogados lá. Lembrando que para quem ganha até 2 salários mínimos, aí estão os telefones, né? O atendimento é gratuito, né? Inclusive se precisar de ação judicial, essas coisas tudo, né, doutor? Exatamente. Doutor, muito obrigado pela presença, pela contribuição aqui, pela ajuda que deu aos nossos telespectadores. Grande abraço, boa noite. Muito obrigado, professor Daniel. Muito obrigado à PUC TV pela oportunidade. Nos vemos na próxima. Até mais. E para você que nos acompanhou e nos acompanha sempre, nosso abraço e até a próxima.